Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos continuar agora cultuando ao Senhor, sendo edificados por Ele, por meio da Sua palavra. Quero convidar todos a lerem mais uma vez comigo o texto que já foi lido na liturgia. Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do 1 ao 11. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e confiamos no Senhor, sabendo que somente por meio dela temos vida. Ó Senhor, nos ajuda. Ilumina as nossas mentes, mesmo em meio às nossas limitações, mesmo em meio ao nosso pecado. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos com o coração aquilo que ouvimos, para que a Tua palavra, Senhor, penetre profundamente em nossos corações, nos moldando de acordo com a Tua vontade. Nos abençoe e nos edifica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos avançado em nossa série de exposições no Evangelho segundo Marcos. Essa é a mensagem de número 65. Já foram muitas mensagens, né? Nós iniciamos a exposição desse Evangelho em novembro de 2020 e temos seguido até então. Nós chegamos hoje ao capítulo 14, que marca o início do relato daquilo que muitos chamam de a paixão de Cristo, né? Ou, traduzindo literalmente ali desse termo em latim para paixão, seria o sofrimento de Cristo. São os eventos que marcam a traição, a prisão, o julgamento e a crucificação do Senhor Jesus. Nessa série, nós temos refletido, de acordo, segundo o Evangelho de Marcos, seguindo o tema geral, Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Ou seja, à medida que nós refletimos em cada porção desse Evangelho, nós buscamos perceber como a verdade que é revelada sobre quem é o Senhor Jesus Cristo em cada um desses textos, como essa verdade necessariamente fundamenta e conduz a forma como nós trilhamos o caminho do discipulado em meio a esse mundo. A forma como nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo e, necessariamente, como nós temos visto continuamente aqui nessas exposições e em outras exposições, em outras séries, em outras classes, né, nas aulas de EBD também, por exemplo, como isso também nos impulsiona a levarmos outros a também seguirem ao Senhor Jesus Cristo. E na porção que nós lemos hoje, nós temos que essa relação entre conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo e segui-lo,
ela pode ser resumida da seguinte forma: Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, que veio para derramar a sua vida em sacrifício para nos salvar. E isso exige de nós toda a nossa vida em sacrifício a Ele. Esse é o ensino central desse texto que nós lemos hoje. Mas antes de expor de maneira propriamente dita estes versículos, como nós sempre fazemos aqui em cada uma das exposições, antes disso, eu gostaria que nós refletíssemos de maneira mais detida sobre essa relação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em favor de pecadores e do que esse sacrifício exige daquele que afirma seguir a Jesus. Dessa forma, a mensagem de hoje ela funcionará como uma grande introdução que nos preparará no que diz respeito ao tema dessa mensagem, sacrifício no caminho, para que na exposição da próxima semana, com a graça do Senhor, nós possamos ver esses versículos, possamos aprender sobre como esse sacrifício do Senhor exige sacrifício daqueles que o seguem. Considerando ainda o ensino central desse texto, de forma um pouco mais expandida, nós podemos dizer que essa porção nos ensina que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido de Deus, é aquele que veio para entregar a sua vida, para derramar a sua vida em sacrifício ao Pai, para resgatar, para reconciliar um povo, utilizando a linguagem de Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, para salvar aqueles a quem o Pai amou, mesmo quando estes ainda eram inimigos de Deus, para que assim como o Pai e o Filho são um, estes também sejam um no Pai e no Filho. E tudo isso, essa unidade com o Pai e o Filho, por meio do vínculo do amor que nos é dado, através do Espírito que procede do Pai e do Filho. Dessa forma, uma vez unidos a esse Deus trino, pelo vínculo do amor, essa unidade, esse amor, exige de nós toda a nossa vida em sacrifício a Ele, em louvor do nome dEle. De modo que enquanto nós trilhamos o caminho do discipulado, nós sejamos cooperadores dele nesse ministério da reconciliação que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, para que assim tanto nós o adoremos verdadeiramente, como também levemos outros a adorá-lo. Outros de todas as tribos, raças e nações. Um entendimento correto sobre quem é o Senhor Jesus Cristo nos levará necessariamente a possuir o mesmo anseio que o salmista possui lá no Salmo 67. O Salmo 67, versículo 3, e esse versículo, essa frase, né, essa porção se repete ao longo do Salmo 67. Ele diz assim: louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Este é o anseio daquele que, conhecendo quem é o Senhor Jesus Cristo, compreendendo quem Ele é e a sua maravilhosa obra, este é o anseio daquele que vive em sacrifício para o Senhor. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, que veio para derramar a sua vida em sacrifício para nos salvar. E exige de nós toda a nossa vida em sacrifício a Ele. Essa é também uma outra forma de resumir aquilo que nós encontramos no miolo do Evangelho segundo Marcos. Um texto que nós já vimos, que está bem na parte central, que divide bem ao meio mesmo esse Evangelho de Marcos. Aquilo que nós encontramos no capítulo 8. Por favor, voltem um pouquinho aí no capítulo 8, a partir do versículo 27.
Marcos 8, a partir do 27. A partir desses versículos, aqui nós temos o Senhor, Jesus e os seus discípulos conversando. E no caminho para Cesareia de Filipe, o Senhor pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? E responderam, versículo 28, João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro, em nome dos discípulos que ali estavam, em nome dos 12, Pedro, representando-os, responde: tu és o Cristo. Em outra narrativa desse mesmo momento, em Mateus, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E após essa compreensão, somente após essa compreensão de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, somente a partir daqui os discípulos estavam prontos para saber agora o que significava ser Jesus o Messias. Não era como os judeus esperavam, aquele conquistador que livraria o povo judeu do Império Romano com braço forte. Não, era muito mais do que isso. Era o servo sofredor que, entregando a sua própria vida, resgataria um povo escolhido pelo Pai para que esse povo fosse então libertado do poder do pecado, do poder e das garras de Satanás, pudesse ser resgatado do reino de trevas e conduzido ao reino do Filho de seu amor. No versículo 31 do capítulo 8 ainda, nós encontramos esse ensinamento. Então começou ele, o Senhor Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Mas então aconteceu algo que nós muitas vezes facilmente nos surpreendemos quando não lembramos de quem nós somos também como pecadores. Pedro, então, diante daquela revelação de que cabia ao Messias morrer e derramar o seu sangue para o resgate de um povo, Pedro não aceita aquilo pensando com a mente desse mundo, pensando e sendo ali influenciado pela voz de Satanás. Pedro repreende ao Senhor e o Senhor, então, diante dos outros discípulos, também o repreende, dizendo: arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. E então, meus irmãos, nós chegamos nesses versículos centrais, versículos 34 e 35. Então, convocando a multidão, uma convocação solene. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É preciso perceber, talvez na forma como nós encontramos aqui diretamente na nossa tradução, não fique isso tão claro, mas a palavra utilizada originalmente por Marcos aqui está, essa palavra traduzida como perder, e quem perder a vida, essa palavra ela está em uma voz ativa, indicando uma ação daquele que perde, indicando que aquele que perde, ele está ativamente, intencionalmente entregando a sua vida, sacrificando a sua vida por causa do Senhor Jesus Cristo e por causa do Evangelho. E somente assim, este salvará, terá a sua vida salva. O problema é que nós ouvimos essas ordens de Jesus, porque são ordens aqui, são 3, nós vimos isso na exposição desse texto, são 3 ordens. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós ouvimos essas ordens e nós não conectamos isso
ao sacrifício de ativamente, de intencionalmente perdermos a vida por causa de Jesus e do Evangelho. Mais difícil ainda é perceber que a vida que deve ser perdida aqui inclui tudo aquilo que é concreto no nosso dia a dia. Sejam recursos financeiros, sejam tempo, seja saúde, seja status, seja conforto, seja autonomia que tanto nós queremos manter. O amor que nos une um ao outro, como o corpo de Cristo, o amor que nos une ao Deus Trino, jamais fica no campo das ideias, meus irmãos. Jamais. Ele é sempre encharcado de renúncia e de abnegação, como nós vimos tantas vezes ao longo das aulas de EBD, na disciplina de evangelização e discipulado. Ele se torna concreto e é o sacrifício que engloba essa renúncia e abnegação, o ato, a ação sacrificial que irá manifestar esse amor. Esse amor que todo aquele que foi marcado pelo Santo Espírito de Deus, que todo aquele que nasceu de novo por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, todo este que recebe deste amor, este amor é manifestado em meio ao sacrifício. Como o próprio Deus, Pai, manifestou o seu amor, entregando o seu único Filho em resgate de muitos. Por favor, abram a primeira epístola de João, no finalzinho do Novo Testamento. 1 João capítulo 4. Vamos rever esse texto que nós já vimos, né, na série em 1 João. 1 João 4. Primeira João capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Manifestar aqui é tornar visível. É como se João estivesse escrevendo assim: assim o amor de Deus se tornou visível no nosso meio. Assim o amor de Deus foi trazido à tona para ser visto. Assim o amor de Deus foi revelado claramente. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É interessante perceber também que esse enviar aqui está diretamente conectado a entregar, a sacrificar, a suportar a perda em favor de outros. E essa conexão fica bem clara no Evangelho segundo João, naquele versículo bem conhecido, né? Capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí depois ele conecta esse deu seu Filho unigênito com o envio do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados. Sacrifício pelos nossos pecados. O amor de Deus foi manifestado, foi revelado, foi claramente exposto por meio do sacrifício do seu Filho unigênito em favor de pecadores. Que verdade importante de ser constantemente lembrada por nós. Por conta dos seus pecados, todo ser humano está perdido. Por conta dos seus pecados, todo ser humano está condenado ao inferno. Está condenado a receber a justa e eterna ira de Deus. Esse seria o seu fim, receber a justa ira de Deus. Este pode ser o seu fim se você ainda não está em Cristo. Mas o próprio Deus, o Deus Pai, em Cristo Jesus, o seu Filho, Ele manifestou ao mesmo tempo
o seu amor e a sua justiça, derramando sangue inocente no lugar do sangue de pecadores. De modo que todo aquele que ouve essas boas novas, todo aquele que ouve essas boas notícias, esse evangelho, todo este que ouvindo se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, e então entrega a sua vida nas mãos dele, este recebe a salvação que foi conquistada pelo nosso Senhor naquela cruz. Este é resgatado desse reino de trevas e recebe a firme esperança de que não acaba por aqui. Recebe a firme esperança de que um dia o seu Senhor retornará e então nos dará com ele um novo céu e uma nova terra. E toda lágrima sumirá do nosso rosto. Ele nos dará, percebam, irmãos, dará a sua noiva, a sua igreja, não dará a você como indivíduo, dará ao povo dele, que foi resgatado pelo sangue dele, um povo pactuado com ele por meio do sangue do seu sacrifício. Por isso, ao sermos alvos desse amor, ao sermos unidos ao nosso Senhor, por meio do sacrifício do sangue da nova aliança, esse amor demanda de nós também sacrifício. E sacrifício concreto em favor de outros. Você está ainda em 1 João? Volte um pouquinho no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A implicação é muito simples e direta, irmãos. Cada escárnio que ele sofreu naquele dia, cada açoite, cada gota de sangue derramada naquela cruz, gritou aos nossos ouvidos: vocês são amados por mim, portanto manifestem agora esse amor a outros, para que outros conheçam esse amor também. E para isso, para manifestar esse amor, entreguem suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz Paulo em Romanos 12. Não há outra forma de manifestar o amor de Deus que não seja por meio do sacrifício do seu eu, do sacrifício daquele que sabe que o Evangelho não se trata de você, mas se trata do nosso Cristo, do nosso ungido, daquele que nos amou primeiro. O texto que nós lemos hoje nos apresenta isso com muita clareza. Nos apresenta a necessidade de uma vida de sacrifício de louvor a Deus para todo aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. E nos apresenta ainda mais quais são as consequências da falta dessa vida de sacrifício a Deus. E nós veremos isso em meio ao contraste de dois sacrifícios que nós encontramos aqui. Podem voltar agora para Marcos, capítulo 14. Nos versículos 1 e 2, e nos versículos 10 e 11, que estão emoldurando a parte central desse relato, nós temos o primeiro tipo de sacrifício, vamos dizer assim. E aqui Marcos utiliza aquela forma de escrever que nós já vimos aqui algumas vezes, né? Onde ele inicia uma história e então ele interrompe essa história com outro relato, para que, através da conexão entre essas duas histórias, nós possamos compreender algo a mais do que está sendo ali diretamente apresentado, do que está sendo diretamente relatado. Nestes versículos, no início do capítulo 14, versículos 1 e 2, e nos versículos 10 e 11, nós temos aqui aqueles que tramam matar ao Senhor Jesus, aqueles que tramam sacrificar ao Senhor Jesus Cristo e que se colocam a fazer esse sacrifício em amor e em adoração a si mesmos.
ao seu próprio ego, para satisfazer as suas próprias vontades. Já na parte central desse relato, dos versículos 3 até o do versículo 3 até o versículo 9, nós temos o segundo sacrifício, ou o segundo tipo de sacrifício que contrasta aqui. É a oferta sacrificial de uma mulher na cidade de Betânia, que sacrifica o que tem de mais precioso em adoração ao Senhor Jesus Cristo, preparando o Senhor Jesus para a sua morte sacrificial no final daquela semana, tornando-se ali um padrão, uma representação da disposição que deve ser encontrada em todo discípulo. E é impressionante perceber isso no versículo 9. Nós veremos, com a graça do Senhor, na próxima quarta, como essa mulher é apresentada como o padrão da disposição de coração e mente para todo aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Porque no versículo 9 nós encontramos: onde for pregado em todo o mundo o evangelho, não existe qualquer dúvida se esse evangelho será pregado. Onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Por quê? Porque somente aqueles que possuem essa mesma disposição dessa mulher de renúncia, de sacrifício, somente estes proclamarão esse evangelho e entenderão a necessidade de fazer outros discípulos enquanto seguem ao Senhor Jesus. E qual é a lição que esse quadro completo, esse relato que é emoldurado, que possui estes contrastes de sacrifícios, qual é a lição que essa forma de apresentar esses relatos por Marcos nos ensina? Que lição nós temos aqui? O que aprendemos com esse contraste de sacrifícios que é apresentado aqui? Nós aprendemos aqui que em meio àqueles que professam seguir a Jesus, que dizem que seguem ao Senhor Jesus Cristo, só existem duas posturas possíveis. Não existe meio termo. Ou você se rende ao Senhor, se submete em amor a quem Ele é, e então entrega a sua vida em sacrifício vivo a Ele, como essa mulher fez aqui, como ela derramou todo o seu preciosíssimo perfume, salário de 1 ano de trabalho de um homem daquele tempo. Provavelmente uma espécie de herança de família que poderia garantir a segurança e o futuro daquela mulher caso ela se tornasse uma viúva desamparada, por exemplo. Mas que ela entregou como sacrifício de louvor a Jesus. Ou você se rende ao Senhor, se submete em amor a quem Ele é, e então entrega a sua vida em sacrifício vivo a Ele, não somente com palavras, mas materializando isso por meio da renúncia e da abnegação que em amor a Jesus te lançará em favor de outros. Considerando as necessidades destes outros superiores às suas, tendo a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Nós já lemos esse texto algumas vezes, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem novamente. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Esse é o resumo da disposição de mente deste que entrega a sua vida, deste que se rende ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento, em outras versões, a mesma disposição de mente. Como nós vimos, é um entendimento que se junta com uma emoção, no sentido de disposição, de vontade, e que tudo isso sempre conduz a uma ação.
tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele, sendo Deus, ele não quis reter a sua glória de Deus para que pudesse, então, servir a outros, ajudar a outros, se sacrificar em favor de outros. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É assim que aquele que se rende ao Senhor Jesus vive em favor de outros, considerando as necessidades de outros e as necessidades de outros, as necessidades de salvação de outros, principalmente. E tudo isso, cada aspecto desse sacrifício ao Senhor, como uma expressão de adoração a Ele, para que assim como você, assim como este foi resgatado desse reino de trevas, outros também sejam. E então também o adorem. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Ou você se rende ao Senhor Jesus Cristo dessa forma, como aquela mulher se rendeu, apresentando a sua vida em sacrifício total a Ele. Ou como Judas, você se revoltará contra Ele e se colocará em oposição a Ele, mesmo ouvindo tanto sobre Ele, mesmo estando tão perto daqueles que realmente o seguem. Dessa forma, ou esse tipo de sacrifício que nós veremos que Judas realizou aqui, dessa forma, da forma de Judas, você vive uma vida de sacrifício sim, mas o sacrifício de outros em louvor de si mesmo. Alimentando-se da perda de outros, para que você não perca. Vivendo o oposto da renúncia e da abnegação que é exigida de todo cristão, de todo crente, de todo aquele que se rende ao Senhor Jesus Cristo. Vivendo o oposto dessa renúncia e dessa abnegação, que é uma vida de egoísmo, centrada em si mesmo, preocupado somente com suas lutas, com suas dores, com seus problemas. E nós veremos, com a graça do Senhor, esse texto ainda na próxima quarta, mas desde já eu gostaria de conduzir-nos a uma reflexão. Qual tem sido a tua postura? Não existe outra. Você tem sacrificado o seu ego, o seu eu, a sua carne, mesmo que algumas vezes falhando, mesmo que algumas vezes tropeçando, mas você tem buscado isso, sacrificar o seu ego, a sua carne, em favor de Jesus, em favor da fé em Jesus, em favor dos irmãos, em favor da igreja, em favor do avanço do reino, ou você tem sacrificado a sua fé, ou a sua suposta fé, em favor da sua carne e do seu ego e da sua vontade. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso ao longo dessa semana. Reflita se o egoísmo consumista que desonra a Cristo e que desonra o sacrifício dele na cruz tem tomado a tua vida. Isso é muito perigoso. Isso pode estar te conduzindo silenciosamente, pouco a pouco, à rebeldia e à oposição a Jesus. Judas não foi identificado como um traidor desde o início. Ele estava entre os 12. E somente quando o Senhor o apontou, o identificou como traidor, isso foi revelado. Ele passava desapercebido. Tudo estava ainda muito interno a ele. Pequenos comportamentos egoístas, uma postura centrada em si mesmo, uma postura centrada em suas necessidades, uma postura que não olha para o perdido, uma postura que não olha para as necessidades do irmão, daquele que está necessitando de Cristo. Uma postura de autonomia que se fecha em seu próprio círculo do ego
em sua própria família, no benefício dos seus mais próximos, e não enxerga a outros, tudo isso revela o seu coração e pode ter, sim, consequências desastrosas, como teve para Judas. Como eu sei que eu estou trilhando o caminho correto? Como eu sei que eu estou realmente seguindo ao Senhor Jesus Cristo? Como eu sei que eu realmente me arrependi dos meus pecados e criei no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador? Como? Olhe para os sacrifícios que você tem feito. As perdas que você tem intencionalmente sofrido ou não. Quem os sacrifícios que você tem feito glorificam? Quem? Estão todos centrados em você? Na sua família? Naqueles que você naturalmente deveria amar por conta dos laços que existem entre vocês? Ou por amor a Cristo, você tem se sacrificado em favor de outros? Para que o evangelho da salvação conquistada na cruz seja pregado e o reino de Deus avance. Você tem feito isso? E se você tem feito isso, onde estão esses outros? Onde estão? Onde estão aqueles que hoje à noite vão orar ao Senhor agradecendo por sua vida? Agradecendo porque você se sacrificou para que a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação pudesse chegar até eles e então os seus olhos pudessem ser abertos para Cristo. Onde eles estão? Talvez eles estejam ainda por aí, sofrendo os açoites desse mundo, sofrendo os açoites do pecado, da carne, de Satanás, sem mesmo perceber a profundidade do que tem sofrido. Talvez estejam por aí esperando que você se disponha e que se sacrifique para que a mensagem do Evangelho chegue a eles. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, que veio para derramar a sua vida em sacrifício para nos salvar. E isso exige de nós a nossa vida em sacrifício a Ele. Como a sua vida atesta que você realmente compreende quem é Jesus Cristo. Como a sua vida atesta que você realmente compreende a obra de Jesus, o sacrifício na cruz. E sobretudo, reflita sobre isso. Como a sua vida atesta que o mesmo amor que foi manifestado na cruz, manifestado para a salvação de pecadores, como você atesta que esse mesmo amor está em você, foi dado a você? Amor sacrificial, amor que une a noiva ao noivo e te faz um com Cristo. Como você atesta que esse amor está em você? Amor que nos faz ansiar que outros desfrutem também desse mesmo amor e dessa salvação, que nos enche de compaixão pelos perdidos e que nos coloca em ação para que estes também sejam resgatados, mesmo sabendo que tem um custo para isso. Tem um custo, sim, para isso. Exige, sim, um sacrifício para que estes recebam essa mensagem, para que estes sejam chamados pelo Senhor, que realizou o sacrifício em favor de muitos. Quem as tuas atitudes, os teus sacrifícios, os teus anseios, a tua vida tem adorado? Quem? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Cristo que derramou seu sangue em sacrifício de muitos, ou a você mesmo? Não deixe de refletir sobre isso. Não deixe de pedir ao Senhor que te ilumine acerca disso. Hoje nós estamos aqui no culto de oração ao Senhor. Ore por isso. Peça ao Senhor, Senhor, ilumina a minha mente. Mostra-me onde eu tenho errado. Mostra-me se esse amor que deveria me conduzir a viver uma vida de sacrifício ao Senhor, mostra onde eu não tenho feito isso. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, ó Senhor, como somos dependentes do Senhor e da Tua graça em nossas vidas. Somos tão falhos, Pai.
somos tão tardios em perceber a maravilhosa graça que foi derramada sobre nós por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ó Senhor, nos perdoa por olharmos tanto para este mundo, para as nossas necessidades, para nós mesmos, e não para aqueles que têm se perdido, porque não ouviram ainda sobre esse resgate. Ó Pai, nos perdoa e nos coloca em ação, para que possamos viver realmente o negar a si mesmo, o tomar a cruz e o seguir ao Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós te pedimos, Senhor. Amém.